Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de cantar aqui, Olha para mim, Senhor, né? E a personagem que nós vamos falar hoje na palavra, ela tinha tudo para estar em desespero e pedir o olhar de Deus para ela, para a salvação. Mas ao contrário disso, essa garota escolhe ser instrumento de cura. Essa é uma palavra que eu já compartilhei com algumas jovens e hoje eu vou compartilhar com a igreja. O título dessa palavra é Garota Sem Nome, Instrumento de Cura. E está em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém? Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Vamos lá. Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir até mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e disse: Pensava eu que ele sairia ter comigo, e pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e ficou com a sua indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e disseram: Meu pai, se houvesse te dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Até aí. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua casa, te agradecemos pela Tua presença neste lugar, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és Deus que fala conosco, ó Pai. E te pedimos neste momento, ó Deus, mais uma vez, fala conosco, ó Pai. Fala com a Tua igreja, Pai. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra seja transformadora, ó Pai. Que a Tua palavra nos transforme, ó Pai, e nos leve, Senhor, ó Pai, a seguir o propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Edifica a Tua igreja hoje por meio da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Garota sem nome, instrumento de cura. Nós acabamos de ler o texto aqui que fala sobre Naamã sendo curado da sua lepra. Nós vemos nesse texto uma garota, uma jovem. Na verdade, ela era bem jovem. Ela tinha aproximadamente 15 anos quando ela foi capturada como escrava e levada para ser serva na casa de Naamã. Nós não sabemos o seu nome. A Bíblia relata algumas características que tornam essa garota sem nome um exemplo para todos nós. E é sobre essa garota que nós vamos falar hoje.
Como eu disse aqui há pouco, ela tinha tudo para pedir o olhar de Deus para ela, já que ela estava escrava, cativa, longe da sua terra. Mas, ao contrário disso, ela se torna um instrumento de cura. E nós temos algumas características que nos chamam a atenção nessa garota. E a primeira delas ela é observadora. Ela enxerga além. Por quê? Ela estava atenta a tudo que acontecia à sua volta. Ela observava a situação de Naamã, ela sabia da sua posição, ela sabia do prestígio de Naamã, mas ela estava dentro da casa, e dentro da casa ela enxergava a dor e a aflição que a lepra causava a Naamã. Porque somente quem está dentro da casa conhece a dor de quem mora nela. Do lado de fora, Naamã é visto como um homem de prestígio, como um homem poderoso, mas dentro da sua casa, embora as pessoas de fora vissem que ele estava leproso, ele ainda mantinha a imagem de poderoso. Mas dentro da casa, aquela menina podia enxergar um homem preso à sua doença. E ela passa a enxergar além dos olhos naturais. Ela tem a visão de Deus. E a visão de Deus faz com que ela seja um instrumento de cura para Naamã. Essa garota também sabe exatamente quem ela é. Ela sabe exatamente aonde ela está. Ela sabe exatamente a sua posição de serva. E ela está servindo em uma terra estranha, uma terra que não é a terra dela. Provavelmente ela é uma órfã, sem famílias, em meio a tantas dificuldades, ela não se esqueceu do Deus verdadeiro. Ela não se esqueceu do Deus que cura, do Deus que faz milagres. Ela não se esqueceu do lugar aonde Naamã poderia encontrar cura. Ela sabia exatamente quem era ela, e ela conhece o poder de Deus e sabe que o poder de Deus pode fazer com que Naamã seja livre da sua lepra. Essa garota, ela tinha tudo para estar reclamando, para estar murmurando, para estar entristecida, porque ela carregava marcas da vida. Ela carregava marcas da violência de ser levada como escrava. Pense na situação dessa menina, órfã, sozinha, sendo escrava em uma terra estranha. Mas ali, naquele lugar, ela sabe que ela pode ser resposta, que ela pode ser esperança, que ela tem a palavra de salvação para a vida do seu servo Naamã. Porém, sendo essa garota, uma garota que sabia observar, enxergar além, sendo essa garota uma garota que sabia exatamente quem era ela também sabia o momento certo de agir. Ela sabia exatamente o momento certo de agir. Ela observou tudo o que acontecia à sua volta. Ela sabia o que acontecia na casa. E ela tinha a visão que poucos tinham. Ela era testemunha da dor de Naamã. E ela também sabia que ela precisava agir no momento certo. E no momento oportuno, ela rompe com as barreiras sociais, ela rompe com as normas da época para chegar e dizer à sua serva: olha, eu conheço um lugar aonde Naamã pode encontrar cura. Eu conheço um lugar onde ele pode encontrar cura. O verso 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ela escolhe o momento oportuno para dizer à sua senhora, rompendo ali com a relação de eu sou serva, eu sou escrava, você é minha senhora. Ela rompe com aquilo para dizer: existe
cura. Existe um lugar em Samaria em que Naamã pode ser curado da sua lepra. Então compreenda que primeiro, ela observou do seu lugar de serva. Ela estava servindo e sabiamente ela lança a palavra de salvação. Ela lança a semente de esperança. Ela leva a palavra que a casa de dor de Naamã necessitava. Naamã vivia em dor. Naamã vivia em sofrimento. Esta garota que nós não sabemos o nome, que nós não conhecemos, ficou marcada porque foi ela quem levou a palavra de salvação. Foi ela quem levou a semente da esperança ao local aonde era necessário. Essa garota, ela cumpriu o propósito. Ela apresentou a esperança, a salvação àquela família. Ela não se calou, ela sabiamente se levantou para o tempo em que foi chamada. Ela sabiamente se levantou naquele lugar com ousadia. Foi um instrumento para que Naamã chegasse ao lugar de cura. Você consegue compreender o poder desta palavra? Você consegue compreender o poder que se manifesta através de uma vida que se dispõe a ser usado pelo Senhor Jesus? Você consegue compreender que esta garota tinha tudo para estar reclamando da sua situação, para estar murmurando por ser escrava naquele lugar, por estar distante da sua terra, por ser uma órfã, por não ter família? Ela tinha tudo para não fazer nada. Ela tinha tudo para querer misericórdia e o olhar de Deus para a vida dela. Mas ao contrário disso, ela se levanta com ousadia para anunciar salvação, para ser instrumento nas mãos de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra. Ela cumpre ali o propósito dela. Ela cumpre ali o seu chamado. O chamado dela naquele lugar era levar cura para Naamã. Era mostrar para Naamã o lugar aonde existia cura. E é exatamente isso que ela faz. E é exatamente isso que Deus nos convida a fazer. Deus nos convida a sairmos do nosso lugar e a fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, para levar palavra de salvação, para levar palavra de cura, para levar palavra de esperança. Eu não sei em que lugar você está hoje. Eu não sei se o Senhor tem te colocado em um lugar de dor, em um lugar de sofrimento, em um lugar de tribulação, em um lugar que você diz: eu não gostaria de estar neste lugar. Mas neste lugar onde você está plantado, neste lugar onde você está, o Senhor Deus diz que você tem um chamado a cumprir. Você é uma testemunha do poder de Deus. Você é e pode ser usado como um instrumento do Senhor para levar cura àquele que necessita de cura. Levar libertação àquele que necessita de libertação. Aos lugares em que Deus te enviar, aos lugares em que Deus te chamar, aos lugares onde você estiver, a sua primeira missão é cumprir o chamado de Deus, de mostrar cura, de mostrar libertação, de mostrar salvação, de mostrar esperança, de levar consolo ao aflito, de ser resposta para as pessoas, ser resposta para o mundo sem Deus. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho e nós nos colocamos em situações que nós nos omitimos. Eu não vou me envolver, aqui não, aqui eu não vou falar, aqui eu não vou testemunhar, isso aqui eu não vou fazer. Mas o Senhor Deus diz que Ele te chama nesses lugares. Ele te chama na sua casa, Ele te chama no seu trabalho, Ele te chama para falar na sua vizinhança, Ele te chama para ser uma testemunha do amor de Deus, para que você possa manifestar esse poder de Deus que é cura, que é libertação, que é salvação. Esta garota tinha menos de 15 anos.
Olha a ousadia desta garota em cumprir o seu propósito, em cumprir o seu chamado, em testemunhar aquilo que ela já havia presenciado. Ela sabia aonde existia o poder de Deus, ela sabia aonde estava o lugar da cura, e ela diz para sua senhora: se o meu servo Naamã for até lá, com certeza ele será curado. E nós vimos que Naamã, ele tem resistência. Ele vai até lá, e quando chega lá e diz para ele: olha, você precisa mergulhar nesse rio. E ele diz: eu vou mergulhar nesse rio? Eu poderia mergulhar em qualquer outro rio melhor. Ou este homem poderia estender as suas mãos e me curar. Eu não vou fazer isso. Mas quando ele obedece, e ele mergulha, e ele faz aquilo que foi mandado fazer por parte do homem de Deus, ele recebe a cura. Ele é totalmente curado da sua lepra. E aí nós temos duas coisas, duas pessoas que são abençoadas a partir do momento que começam a obedecer a Deus. A garota obedeceu a Deus e foi um instrumento de cura para Naamã. Naamã, quando obedeceu a Deus, foi curado. Nós devemos estar dispostos a cumprir o nosso chamado, a obedecer a voz de Deus, a obedecer aquilo que nos foi colocado, mesmo quando isso implica em dor. Por quê? Aquela garota estava em sofrimento, mas ela não pensou no sofrimento dela. Ela apenas disse: eu sou um instrumento de Deus neste lugar. Eu posso manifestar cura aqui. Eu posso mostrar aonde está a cura. Eu posso apontar para o lugar de cura. E ela obedeceu a Deus no lugar de dor, no lugar de sofrimento. E ali se manifestou a bênção do Senhor. Naamã, no seu sofrimento, na sua dor, ali dizendo para si mesmo: eu sou um homem importante, cheio de orgulho, cheio de arrogância, mesmo numa situação em que a lepra estava por todo o seu corpo, a doença por todo o seu corpo, Naamã dentro de si ainda se enxergava o homem importante. O homem cheio de si, o homem cheio de orgulho, que não iria obedecer e fazer o que lhe era pedido. Mas quando ele se desfaz do seu orgulho, quando ele começa a obedecer a Deus e faz aquilo que é proposto, obedece, ele é abençoado e ele é curado. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, Igreja do Senhor, seja um instrumento de Deus. Obedeça o seu chamado. Obedeça aquilo para que Deus te chamou. Mesmo que o seu chamado muitas vezes doa em você. Mesmo que muitas vezes não seja uma situação confortável. Mas obedeça aquilo que Deus tem colocado para você. Essa garota, nós não sabemos muita coisa sobre ela. Mas nós sabemos o mais importante. Ela foi um instrumento de cura. Ela foi usada por Deus. Você deseja ser usado por Deus? Você deseja manifestar cura? Você deseja ser um sinal de esperança para um mundo perdido? Você tem esse desejo no seu coração? Você pode verdadeiramente se comprometer com o seu Senhor hoje. Você pode verdadeiramente se comprometer com Deus hoje. Não é um compromisso que você firma com os pastores dessa igreja. Não é um compromisso que você firma comigo que estou pregando aqui. Não é um compromisso que você firma com a placa daquela igreja que está lá fora. Não é um compromisso que você firma com essas pessoas que estão aqui. É um compromisso que você firma primeiramente com Deus. De dizer: eu sou aquele chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir aquilo para qual o Senhor me chamou. Eu vou ser a resposta para esta geração.
Eu vou ser a resposta para o mundo perdido. Muitas vezes nós queremos o quê? O olhar de Deus para nós. É uma música muito bonita, é uma música que fala assim aos nossos corações, mas muitas vezes nós temos uma visão egoísta e nós queremos dizer: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando o Senhor está dizendo: eu olho para você, mas você está olhando para quem? Você está sendo a resposta de Deus para esta geração? Você está sendo a resposta de Deus para o mundo perdido? Ou você está querendo a atenção toda para você? Se comportando muitas vezes como um filho e uma filha mimada que quer a atenção do pai a todo custo, a todo preço, e não para olhar a necessidade do seu irmão. Não para olhar que existe um mundo perdido precisando de esperança. Essa menina tinha tudo para olhar somente para a dor dela e para ser paralisada e não sair do seu lugar. Ela poderia fazer isso, mas ela ousou cumprir aquilo que era o seu chamado. Naquele momento, para aquele propósito, o Senhor a levantou naquele lugar. Talvez ela tenha sido levada para aquele lugar somente para que a glória de Deus fosse manifestada ali. Talvez o único propósito dela estar ali fosse a glória de Deus ser manifestada através da cura de Naamã. Nada mais se fala sobre ela. Nada mais se diz sobre ela. Mas nós sabemos que ela cumpriu o propósito. Ela cumpriu o propósito, assim como tantos outros homens e mulheres de Deus que cumpriram o propósito. E mais uma vez, eu trago esse questionamento para nós, Igreja do Senhor, que já trouxe numa outra palavra. Se nós hoje estamos escrevendo a história que será lida pelas pessoas no futuro, quem seremos nós? Quem será a Karina? Quem será você? Você será aquela que obedeceu à voz do Senhor, que cumpriu o seu chamado, que fez aquilo que era preciso ser feito? Ou você será simplesmente um nome esquecido, alguém que não tem por que ser lembrado, porque não fez o que era para ser feito? Cumprir o chamado muitas vezes dói, mas é necessário fazer. É necessário obedecer. É necessário obedecer à voz de Deus. Se comprometa em obedecer à voz do Senhor. Se comprometa em ser resposta. Se comprometa em ser um sinal de esperança para um mundo perdido. Se comprometa em ser luz no meio das trevas. Nós não fomos chamados para nos conformar com esse mundo. Nós não fomos chamados para concordar com os absurdos que o mundo nos apresenta, com as deturpações que o mundo nos apresenta. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal da terra. Nós somos chamados para cumprir o nosso propósito enquanto filhos e filhas de Deus e manifestar a glória de Deus no nosso tempo e na nossa geração. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Que você se comprometa com essa palavra, que você se comprometa com o Senhor. E não se esqueça de que foi o Senhor mesmo quem te colocou aonde você está, para que você cumpra o propósito dele e para que o nome dele seja glorificado. Amém?